Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Queridos irmãos e irmãs, o Novo Testamento se encontra com abundância esse ensinamento que se refere aos mestres, aqueles que ensinavam, aqueles que queriam de alguma forma influenciar o comportamento dos outros. A época antiga tinha uma disciplina e uma profissão muito importante, que era a oratória, onde era ensinado, para quem queria aprender a arte da oratória, os princípios da cultura geral e também a arte da persuasão. E como os tempos antigos viviam muito de uma cultura oral, porque não existia muitos meios, não eram muito disponíveis os meios de guardar conhecimento, não se dava muito espaço para a fala, para as pessoas que falavam. Vejo que as pessoas não tinham os meios de entretenimento que tem hoje, então elas gostavam de escutar discursos, e iam aos lugares onde se discursava, nas praças públicas, aquele famoso espaço público de Atenas, o Areópago, onde São Paulo pregou também o Evangelho pela primeira vez. Então, existiam esses locais onde as pessoas iam para escutar. E mesmo dentro da liturgia, se a gente pega, por exemplo, as homilias dos antigos padres da igreja, que eles escreviam, depois eles memorizavam e depois falavam em público, e por isso essas homilias chegaram até nós. São homilias, se você for ler uma delas, você leva 1-2 horas. Mas o povo gostava de escutar, ficava escutando com atenção. E muitas vezes esses discursos mudavam o curso da história, como tantas vezes a gente lê nas narrativas da história grega, da história romana, etc. E depois, mais tarde também. Então a palavra tem um poder muito grande.
E se a gente for pensar um pouquinho, isso continua sendo verdade nos dias de hoje, porque mudaram os meios técnicos, de difusão da palavra, dos discursos, mas nós continuamos escutando muito, ouvindo muito o que as pessoas têm a dizer, principalmente aquelas pessoas que se auto-intitulam ou se colocam diante dos outros como alguém que ensina, que tem algo para dizer, que tem algo para falar, que tem algo para orientar. Então, como na época de Jesus e depois na época do Novo Testamento, hoje também é importante a gente prestar atenção nos discursos que nós estamos escutando e para onde esses discursos estão nos levando, porque toda pessoa que fala, ela quer provocar uma mudança em quem escuta, quer levar a pessoa que escuta a uma atitude, porque senão ela não falaria, ficaria quieta, não perderia tempo falando nem convencendo ninguém. As pessoas falam para que quem escuta mude de atitude, tome alguma atitude, tome um rumo, passe a pensar diferente, passe a agir diferente. Então, como a palavra tem esse poder tão grande de entrar nas mentes, de entrar nos corações, de provocar mudanças, a Sagrada Escritura nos acautela a respeito das palavras dos homens. Se a gente for olhar essa pequena coleção de ensinamentos de Jesus que a gente escutou no Evangelho de Lucas, todas elas falam um pouco sobre esses mestres. A imagem do cego que guia outro cego, a imagem do homem que tenta corrigir o outro, mas ele mesmo tem defeitos muito maiores, e talvez o maior deles seja justamente esse, de querer corrigir os defeitos do outro e não os próprios. Essa é a grande trave. Gosto dessas imagens exageradas de Jesus, o camelo que passa no buraco da agulha, e essa é outra das imagens incrivelmente exageradas, porque você pode imaginar uma pessoa com um cisco no olho, mas tenta imaginar uma pessoa com uma trave no olho. Quem é que tem uma trave dentro do olho? Então, é só como aquela piada do mineiro que diz que tem um trem dentro do olho dele, né? Então, mas ninguém tem. Então, que trave é essa? Que coisa tão grande é essa? É a minha arrogância, o meu orgulho de achar que eu sou juiz dos outros e de ficar olhando para os defeitos dos outros, quando eu tenho um monte de defeitos próprios meus que eu tenho que corrigir e que me fazem sofrer, e principalmente fazem sofrer o meu próximo. Como eu sou, às vezes, pesado para os outros. Gosto de lembrar a minha avó, que tinha um vocabulário todo peculiar da fronteira do Rio Grande do Sul, né? E quando tinha uma pessoa muito chata, ela dizia que era uma pessoa cargosa, ou seja, que deixava uma carga em cima dos outros, né? Quando eu era pequeno, que eu era muito perguntão, ficava fazendo 1000 perguntas para o meu pai, quase não deixava ele jantar de tanta pergunta que eu fazia para ele. A minha avó do lado dele dizia assim: mas como o tempo anda cargoso hoje, né? Parece que vai chover, que o tempo está muito cargoso. E eu sabia quem era o cargoso, era eu, com tanta pergunta, né? Então, como às vezes a gente é cargoso com os outros, né?
Então a gente tenta, né? Então Jesus diz, deixa de ser um fingido, um ator, né? A palavra hipócrita quer dizer isso em grego, né? Ator. Deixa de ser um ator, um fingido, alguém que finge que representa o que não é. Então, primeiro vai corrigir a tua vida, tira o cisco teu. Depois da tua luta, né, para melhorar, aí talvez você possa dizer algum conselho útil para o teu irmão também, né? E depois Jesus fala das palavras que saem do nosso coração e que produzem fruto naqueles que nos escutam. Então, se uma pessoa tem no seu coração coisas ruins, o que Jesus fala, o mau tesouro do coração, é dali que ela vai tirar os argumentos, as falas. E aí ela vai contaminar a outra pessoa que escuta ela com a sua negatividade, com a sua... Eu vejo quantas pessoas que a gente escuta falar e a gente sai mais pesado da fala delas, sente uma espécie de um amargor, aquelas palavras nos envenenaram, porque são palavras negativas. E por que a gente encontra pessoas tão negativas? Porque cada vez que eu aponto um defeito do outro, eu implicitamente estou me engrandecendo. Se eu digo como o outro é ruim, eu estou dizendo como eu sou bom, né? Eu sou tão bom que sou capaz de ver a ruindade do outro. Então sempre que uma pessoa critica os outros, no fundo ela está se engrandecendo, ela está colocando para reluzir a sua superioridade moral. Então isso nos fala de um coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, e que procura manipular os outros, procura também ser endeusado e adorado pelos outros. E é claro que isso produz frutos maus. Então, uma pessoa pode ser muito boa oradora, pode ter uma palavra encantadora, mas depois a gente olha que frutos brotaram daquela fala. Lembrem daqueles grandes tiranos do século XX, que protagonizaram guerras, massacres, extermínios em massa, miséria, fome, por onde eles passaram. Todos eles eram oradores maravilhosos, que hipnotizavam as pessoas com a sua fala, e ensaiavam muito bem, todos os seus gestos, eram verdadeiros atores, ensaiavam diante do espelho os gestos que iam fazer para a multidão, ensaiavam com cuidado, pesavam cada palavra do seu discurso, para que ela saísse melodiosa, para que ela saísse bonita, para que ela provocasse emoções, comoções violentas entre o povo, Mas depois a gente olha, em retrospecto na história, a gente olha e diz, que fruto essas palavras provocaram? Aquilo que estava no coração deles se espalhou como um vírus, e se transformou, transformaram um pedacinho do mundo naquilo que eles tinham dentro do coração. Quer dizer, só devastação, só frutos maus. Por isso, irmãos e irmãs, mais uma vez a gente agradece a Deus, porque a gente tem a Santa Igreja, onde existe o dom, o carisma da verdade,
e onde ela nos ensina, por meio do seu magistério. O que é o magistério da Igreja? O Santo Padre e os bispos em comunhão com ele, de modo especial, que receberam o munus, quer dizer, a missão e também o dom de ensinar, reger e santificar o povo de Deus. Então, quando ensinam movidos, providos, né, do carisma da verdade, de forma que a gente, quando escuta a igreja, a gente não escuta uma opinião a mais, principalmente no que se refere à fé e à moral, né, à fé e aos costumes, ao que nós devemos crer como verdade e o que nós devemos fazer como bem. Então, em matéria do bem e da verdade, a gente tem uma guia segura na Santa Igreja. E aí a gente não precisa colocar nossa confiança, aliás, a gente não deve colocar nossa confiança em nenhum influencer, em nenhum guru, por melhor que seja a sua oratória, por melhor que seja a sua técnica de persuasão, porque ali a gente diz: aqui eu estou diante de uma opinião do ser humano, que às vezes vai acertar, às vezes vai errar, né? Como dizem que até um relógio estragado dá a hora certa 2 vezes por dia, né? Então, não é atrás de opiniões, nós não nos baseamos em opiniões, mas na palavra de Deus viva e eficaz, a palavra daquele que venceu a morte, a palavra daquele que vem nos dar a vida, não somente nos dá ensinamentos, mas nos faz compartilhar da sua própria vida divina através dos sacramentos. Então, que a gente sempre olhe em todos os assuntos, em todos os temas que se referem à verdade e ao bem, a gente olhe sempre como filhos fiéis para a Santa Igreja, essa mãe que nos ensina através do seu magistério, que nos faz caminhar por um caminho seguro, onde os frutos, e aqui a gente tem também a história de 2000 anos da igreja para comprovar, os frutos são aqueles frutos de santidade, né? Porque os pecados dos filhos da igreja a gente encontra em toda parte, dentro e fora da igreja, mas a santidade a gente só encontra dentro da igreja, e é esse caminho da santidade que a gente é convidado a trilhar.